Quando a gente ouve falar em doença de Parkinson, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça são os tremores. Mas esses tremores são apenas alguns dos sintomas causados pela doença. Parkinson é uma doença degenerativa e não tem cura, mas o tratamento é essencial para minimizar os sintomas e garantir a qualidade de vida. No Cidadania de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a doença de Parkinson com Jaqueline Moser, especialista em tratamentos para doenças neurodegenerativas. Olá, seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. E conta pra gente, na verdade, a gente fala doença de Parkinson, mas são as síndromes parkinsonianas, que é um conjunto de doenças com essas características em comum, não é isso? Olá, obrigada pelo convite. Eu sou neurocientista, né? E sim, né, as síndromes parkinsonianas, né, é um conjunto de doenças aí, da qual a doença de Parkinson é a forma mais comum do parkinsonismo, né? Então, a gente tem aí doenças onde a gente tem pelo menos 2 sintomas aí característicos, né? Um deles, os sintomas motores, né? Aquele tremor de repouso, onde o paciente está em repouso e você observa aquele tremor dos membros superiores, das mãos ali importante, uma bradicinesia, né, que é uma lentidão dos movimentos, o paciente ele tende a realizar movimentos rotineiros como se estivesse em uma câmera lenta, mais lentinho. Rigidez, né? Uma rigidez importante e uma instabilidade postural que pode levar o paciente a quedas, né? Esse paciente é um paciente com risco de quedas aí, importante. Mas esses são os sintomas motores, a gente tem também, né? A gente tende a associar a doença de Parkinson, as síndromes parkinsonianas, só aos sintomas motores, mas tem também alguns sintomas cognitivos, comportamentais importantes que vão sendo observados ao longo da evolução da doença, né? Então, são todas essas doenças aí que envolvem esse sintoma motor, mais sintomas cognitivos. O Parkinson é o mais comum, mas tem parkinsonismo atípico, induzido por medicamentos, alguma sequela de um evento cerebrovascular que pode ocasionar aí esses sintomas motores também. E está muito relacionado também com a dopamina, que é um neurotransmissor do cérebro, né? Como é que isso acontece? Qual é essa função? A gente sabe que a dopamina tem muito a ver com o humor, né? O estado pode afetar também o humor da pessoa com Parkinson. Explica um pouco para a gente. Vamos lá. Então, o que a gente chama de fisiopatologia da doença de Parkinson, né? Que é como ela acontece, ela está super relacionada com a dopamina, que é um neurotransmissor, uma molécula do nosso sistema nervoso que faz esse processo de levar a informação de um neurônio ao outro, ele é transmitido por conta dessa molécula. Essa dopamina, ela está disposta, é uma catecolamina que está presente aí em várias áreas cerebrais. Uma das áreas importantes é a parte de controle motor. Na doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, o paciente ele perde neurônios dopaminérgicos de uma região, de uma via que a gente chama de via nigroestriatal, que é uma via importante para o controle motor. Como ele perde esses neurônios, que a gente chama de neurônios dopaminérgicos, que são aqueles que mandam dopamina, né? Ele passa a não ter esse controle motor, principalmente um controle em repouso, ele perde esse controle do circuito. E aí começam aqueles movimentos involuntários, que são os tremores, a bradicinesia, todos esses sintomas motores que o paciente tem. É uma doença que se inicia nesse local, né? Mas por ser uma doença neurodegenerativa, a gente vai tendo perdas aí, né? Crescentes desses neurônios, por isso vai afetando também a parte
cognitiva e comportamental do indivíduo. Então, é um paciente que ele vai apresentar mais para frente, ele pode ter comportamentos irregulares de sono, um terror noturno, uma mudança de humor, né? São coisas que acontecem no paciente com doença de Parkinson. Como o paciente ele não produz a dopamina, né? Um dos tratamentos, dos principais tratamentos é a levodopa, que é uma precursora da dopamina, né? Essa foi a primeira droga para o tratamento de Parkinson, desenvolvida aí na década de 60, e ela visa entregar a dopamina para o paciente que ele não produz, né? O grande problema desse tratamento, e por isso a necessidade de buscas novas aí, de novas terapias, são os efeitos adversos importantes que tem dessa levodopa, dessa dopamina, né? A dopamina que é administrada no paciente, ela não vai teleguiada ali direto para o estriado, onde a região onde precisa dessa dopamina. Ela vai ser distribuída por todo o corpo, onde nós temos receptores de dopamina também, e vão acontecer alguns efeitos adversos importantes que fazem com que essa terapia não seja tão bem tolerada, não seja tão efetiva e tem, às vezes, ao longo do tratamento, que a gente interromper, ajustar frequentemente a dose desse paciente. E quais são o tremor é realmente o primeiro sintoma, o primeiro alerta que a pessoa pode ficar desconfiada e procurar saber se está tudo certo? Quais são os primeiros alertas assim para se preocupar? Então, a doença de Parkinson é uma doença que tende a se manifestar, né, numa idade mais avançada, né? Embora existam pacientes com doença de Parkinson precoce ali, o paciente apresentando já sintomas com 40 anos, né? Mas ela tende aí a se manifestar lá pelos 60, lá pela terceira idade mesmo. Existem algumas teorias aonde o paciente vai ter uma manifestação muito prévia, assim, de 15 anos anterior à manifestação dos sintomas motores, dos tremores, de uma manifestação gastrointestinal, né? Onde ele vai ter uma mudança na motilidade, na movimentação do trato gastrointestinal, normalmente sendo uma mudança para reduzir essa movimentação. Então, o paciente passa a apresentar um intestino mais preso, aquele intestino que era normal, ele passa a ser mais preso. É uma teoria que tem sido estudada aí, né? De fato, quando se percebe, os primeiros sintomas que se percebem são os sintomas motores mesmo, né? E depois começam a se perceber os sintomas cognitivos, os tremores de repouso e a bradicinesia, né? Tem uma marcha também característica do paciente parkinsoniano, que é uma marcha meio rapidinha, mas com passos curtos, né? Que vai sendo apresentada ao longo do desenvolvimento da doença. E quais são as causas dessa doença? Ela é genética, hereditária? De onde vem a doença de Parkinson? Ok. A doença de Parkinson, ela pode ter causas genéticas também sobre as doenças neurodegenerativas, muito tem sido estudado agora, né? Ela entra nesse grupo grande de doenças neurodegenerativas, onde estão doença de Alzheimer, Huntington e Parkinson é uma delas, né? Fisiopatologicamente, a gente tem uma proteína expressada aí de forma incorreta e que se acumula nos neurônios e acaba gerando a morte desses neurônios. Essa proteína, né, ela pode estar aí relacionada a alterações genéticas. Então, o paciente ele pode ter algumas mutações, ela pode ser hereditária, mas ela também pode ser induzida por medicamento, né? Eu tenho pacientes que apresentam Parkinson que tiveram uma indução medicamentosa. Eu tenho assim, no mundo, eu não tenho pacientes que eu não sou médica, mas
Normalmente é isso que acontece, né? Então, se tem uma causa genética ali, né, que está sendo elucidada ainda, quais são os genes diretamente que estão sendo envolvidos com isso, e temos a causa que pode ser ambiental, né, onde tem a exposição do indivíduo a algum medicamento que pode causar essas neurodegenerações. Além do medicamento, existe também assim, algum tipo de indução por alimentos ou toxinas ambientais mesmo, poluição, agrotóxicos, esses outros fatores contribuem também para o aparecimento da doença? Sim, toxinas ambientais, agrotóxicos, né, também estão relacionados com esse aparecimento. Eu não me recordo o nome, tem uma toxina que ela é muito comum, relacionada a isso, acho que é MPTA, se eu não me engano, está me fugindo da memória, mas que está relacionada ao aparecimento de doença de Parkinson, sim. A exposição a essa toxina está relacionada à doença de Parkinson. Existe alguma orientação assim de como evitar essa exposição para reduzir aí os riscos de aparecimento dessas doenças? Então, são raros os casos. Os casos mais comuns estão relacionados à origem genética. Essa exposição a essas toxinas, né, a alguns agrotóxicos aí, não são muito comuns. Então, a gente não vê muita coisa sobre isso. E as pessoas que têm, assim, como existe essa relação genética, quem tem pessoas na família deve já ficar alerta, tomar um cuidado especial, pode ser que possa vir a desenvolver também? Sim, né? Quem tem pacientes, quem tem pessoas na família com síndrome de Parkinson, né? Doença de Parkinson, precisa ter uma atenção maior, né? Observar ao longo do seu desenvolvimento, principalmente aí na fase idosa, está mais relacionado àqueles que têm o Parkinson mais jovem, né? Observar também isso, mas no geral não existe nenhum tratamento, nada que possa prevenir que isso vá acontecer. Né? Não tem um tratamento específico para isso e não tem um tratamento que, infelizmente, a gente não tem ainda, que impeça a progressão dessa doença também. Uma vez que ela está estabelecida, a gente não tem muito o que fazer. Ela não tem cura, né? Assim, os neurônios que se perdem, não tem volta, mas a gente ouve muito falar que a gente usa poucos dos nossos neurônios. Tem como fazer algum tratamento, tentar adaptar outras áreas do cérebro para ajudar? O que se pode tentar fazer? A gente usa muitos dos nossos neurônios, na verdade, né? A gente acaba ouvindo falar isso, que a gente usa poucos, que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Tem muita gente que fala isso, mas isso, na verdade, é um mito. A gente não usa só essa quantidade, né? O que a gente foca, o que são os novos tratamentos aí que estão sendo buscados, são tratamentos que visam impedir essa neurodegeneração, que a gente chama de fármacos neuroprotetores, né? Com a função, então, de fazer uma proteção desse sistema nervoso, impedindo a morte neuronal. E tem também os que seriam que seriam de neuroresgate, né? Que pegariam, então, aqueles neurônios que já morreram ou que já encontram-se em processo avançado de morte celular e a gente conseguiria resgatar esse neurônio. Esse é o foco, esse é o objetivo aí de fazer esse tratamento. Ainda não se tem nenhum tratamento sobre isso, mas é o objetivo que a gente está buscando. Foi super. E aí,
Além da parte medicamentosa, existem também exercícios físicos, fisioterapia, fonoterapia, que também atrapalha às vezes a dicção. Quais outros tratamentos complementares que fazem parte? Sim, a fisioterapia, a fonoterapia são importantes para o paciente, né? Como a gente fala, o paciente é um paciente que tem um risco de queda, que ele vai ter uma perda motora progressiva. A fisioterapia, ela vai visar a gente treinar esse paciente para essas quedas, né? Para que ele esteja preparado. Então, se ele cair, que ele caia de uma forma que ele não se machuque tanto, tem também essa parte, né? E tem a parte de você tentar fortalecer alguns grupamentos musculares. Já a fono, ela visa, com o passar do tempo da doença, a neurodegeneração vai ficando tão grande que a deglutição e a fala também vão ficando prejudicadas. Então, a gente tem que trabalhar essa parte de deglutição e fala do paciente também, para poder evitar alguma... E os exercícios cerebrais? A gente ouve falar muito até com relação ao Alzheimer, que é uma outra doença, né, degenerativa, tentar fazer exercícios, usar coisas diferentes que a gente não está habituado a fazer, sair da rotina. Isso ajuda também a turbinar aí o cérebro para lidar com a doença de Parkinson? Ajuda com todas as doenças neurodegenerativas, inclusive com a senilidade, né? O envelhecimento mesmo que vai acontecendo, né? A gente fazer esses exercícios, a cada vez que eu aprendo uma nova coisa, eu crio novas sinapses, eu crio novos caminhos aí, né? E criando e fortalecendo esses novos caminhos, né? A gente consegue como se fosse criar áreas aí que não substituem, mas complementam muito bem a função de outras áreas, né? E isso ajuda muito. Fortalecer sinapses e criar sinapses, né? Ajuda o nosso cérebro a ficar ativo e diminui a perda neuronal, com certeza. Isso para tudo, não só para a doença de Parkinson, não só para as doenças neurodegenerativas, para a senilidade, para o processo de envelhecimento, onde a gente tem naturalmente, a gente perde essas sinapses, algumas conexões mesmo, né, que é normal. Se a gente fortalecer isso, a gente melhore muito o processo de envelhecimento. Aí isso seria, então, essas atividades diferentes, aprender uma língua nova, aprender a tocar um instrumento, fazer artes visuais, às vezes tem dicas até fazer coisas que a gente faz meio automaticamente, escovar o dente com a outra mão, essas coisas diferentes, assim, isso realmente ajuda ou é mito? Fazer as coisas diferentes, só que o importante é você fazer e manter. Não adianta você fazer, não criar uma sinapse forte e esquecer daquilo. Aí você está esquecendo, não mantendo. Então, coisas que serão duradouras, aprender uma nova língua, fazer um novo treinamento, isso sim. Agora, você um dia na vida escovar o dente com a outra mão, acaba que como não é algo que fica um hábito para você, não é algo que vai ser fortalecido. E o que não é fortalecido é esquecido, né? É o que acontece quando a gente vai fazer uma prova que a gente não estudou muito e dá o famoso branco, a gente fez, captou o conhecimento, mas como não fortaleceu aquilo dali, a gente guardou essa coisa, essa informação foi jogada fora. E a parte dos exercícios físicos, essa fisioterapia precisa mesmo ser orientada por um profissional, um fisioterapeuta? Qualquer exercício já ajuda? Uma caminhada? Ou também existe, dependendo do grau, aí pode até ter um risco, como você já explicou, né? Tem risco de queda, a pessoa pode até se machucar mais. Como que é a melhor forma de conduzir esses exercícios?
Então, o exercício como uma forma de terapia, né, tanto exercícios de fala, de deglutição, quanto o exercício físico, aí eles devem ser feitos com profissionais adequados, o fonoaudiólogo para fala, deglutição, e o fisioterapeuta também, né, porque é ele quem vai conseguir indicar para aquele paciente qual é o melhor exercício, qual é o melhor grupamento muscular para trabalhar, né? E, inclusive, esse risco de queda é um risco real. Então, às vezes, se o paciente que já apresenta doença, que já está ali numa fase avançada, tentar fazer algo sozinho, ele pode ter um risco de queda, pode cair, se machucar muito, né? E prejudicar ainda mais o seu tratamento. Então, não recomendo que seja feito sozinho, com um profissional sempre acompanhando. E os tratamentos complementares, não convencionais, vitaminas, suplementos, a alimentação também pode colaborar para melhorar os sintomas e a qualidade de vida de quem tem Parkinson? Então, os tratamentos hoje, tanto os convencionais quanto os não convencionais, por não ser uma doença que tenha tratamento, né, eles visam melhorar a qualidade de vida, né? Uma alimentação balanceada, você ter uma dose de vitaminas corretas, faz bem para todo mundo, né? Isso vai melhorar para todo mundo. Então, você é um paciente de Parkinson que já tem uma dificuldade de caminhar, uma dificuldade de movimentação. Se você tiver também problemas alimentares que levarem a um distúrbio de peso, essa dificuldade pode ser aumentada e a qualidade de vida, com certeza, vai piorar. Então, isso com certeza ajuda, com certeza vai melhorar. Agora, quanto à progressão da doença, não temos como saber ainda, não vai influenciar progressão, porque até hoje a gente não tem muitos estudos sobre isso. Então, existem estudos em curso, mas por enquanto, né, esses antioxidantes, anti-inflamatórios, mas ainda não tem nada assim já definitivo ainda, né? Então, questão de antioxidante e anti-inflamatório, né, acaba sendo utilizado muito como parte de terapia, porque dentro da fisiopatologia de Parkinson também existem esse neurônio, ele morre, né? Uma das principais causas é a neuroinflamação, né, que é uma inflamação ali naquele local, e essa reação inflamatória leva à morte dos neurônios, uma perda neuronal. Então, alguns medicamentos e algumas pesquisas já estão sendo desenvolvidas aí, pesquisas sendo feitas, visando diminuir essa inflamação, reduzir a resposta inflamatória nesse paciente, que isso a parte inflamatória cerebral, né? Neuroinflamação, que isso pode reduzir aí diminuir na progressão, tá? É uma coisa que já tem sido vista. Então, anti-inflamatórios, alguns, a gente tem aí antioxidantes, alguns fármacos para inibir morte celular, fármacos para inibir principalmente a agregação da proteína, né, que é aquele agregado proteico que eu comentei anteriormente, que se acumula e leva à morte neuronal. Então, se eu impedir essa agregação, também ajuda. Tem imunoterapia, né, para eu poder sequestrar esses agregados proteicos, tudo sendo estudado, né? Essas novas terapias aí sendo estudadas para poder tratar o Parkinson. A vitamina D também é um suplemento que tem sido muito estudado. Assim, às vezes as pessoas, né, já são mais idosas, precisam fazer exercício pelo exercício em si, mas acabam ficando em casa, não pegam tanto sol. Esse também é um fator que entra aí nessa conjunção.
A vitamina D, ela é conhecidamente uma vitamina que tem propriedades anti-inflamatórias, né? Que tem propriedades sobre o sistema imunológico, na verdade. Então, um paciente que tenha bons níveis de vitamina D, né? Ele vai diminuir as reações e diminuir, inclusive, essas reações inflamatórias cerebrais. Aí pode ser feita essa suplementação, e lembrando sempre que a suplementação não é eficaz se você também não tomar o sol, né? A gente precisa da vitamina D, mas precisa da dose diária aí de sol para que essa vitamina seja ativada, tá? O sol não cria a vitamina D, mas ele ativa essa vitamina D na nossa pele, inicia todo o processo metabólico de ativação dela. E sempre com orientação, né, do médico, nutricionista, nutrólogo, que é quem sabe aí, a gente está, né, mencionando aí que algumas ajudas, auxílios, mas quem vai saber a dose certa, se é necessário ou não, é o médico ou o nutricionista que vai orientar. Né? Sempre, 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 com orientação de um profissional. Exercícios do fisioterapeuta e do fono, e para a farmacologia a gente busca um profissional médico aí que vai te orientar a qual fármaco melhor para o seu tratamento. Jaqueline, muito obrigada pela entrevista, por essas informações todas aqui sobre a doença de Parkinson e pela sua presença aqui no programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão ou dúvida, queira entrar em contato conosco, é só falar com a Ouvidoria do Senado pelo site do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!